Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto se dispôs a estar aqui conosco para trazer um aprofundamento e uma investigação profunda sobre o que é a natureza do eu, a natureza da realidade. Mestre, eu vou trazer um trechinho do livro do Joel Goldsmith. O livro é A Vida Contemplativa e nesse trecho Joel fala um pouco sobre o medo. Eu vou ler aqui, ó. Sempre que o medo se vai, o objeto do medo se vai, porque o objeto do medo é apenas o próprio medo exteriorizado. E não pode haver medo na presença de uma realização da lei espiritual. Mestre, eu queria que o mestre trouxesse a tua visão sobre o medo. Essa questão do medo é bem interessante. Se existe algo muito relevante para ser investigado por nós, dentro desse trabalho de realização da verdade sobre quem somos, é a investigação do medo. Qual é a verdade sobre o medo? O que é o medo? Quem é esse no medo? E eu não disse quem é esse sentindo medo. A minha pergunta é: quem é esse no medo? Para o medo estar presente, é necessário uma relação sempre de duas coisas: alguém e o objeto do medo. Se eu tenho medo de alguma coisa. Então, o ser humano, ele vive no medo, mas ele não compreendeu que não é um agente fora dele, um agente externo. A base e aquilo que sustenta essa estrutura do medo. Nós acreditamos que sentimos medo de alguma coisa. É sempre duas coisas envolvidas nesse processo do medo. Tenho medo da esposa, tenho medo do marido, tenho medo dos filhos, tenho medo do patrão, tenho medo dos empregados, tenho medo de alguma coisa que aconteceu no passado que de repente pode voltar a se repetir. Tenho medo da lembrança de alguma coisa que me fez sofrer. E isso pode voltar de novo a me atemorizar e me fazer sofrer agora, aqui, novamente. Sempre o medo é relacionado a alguma coisa. Medo de pessoas, medo de situações, medo do passado, medo do futuro. Então, o medo é algo muito presente no ser humano. Há medo, o medo de perder, o medo de não ganhar, o medo de não alcançar. Notem, é sempre assim. Nós temos sempre assim duas coisas no medo: o eu e aquilo que lhe causa ou lhe parece ser a razão do medo. Esse medo, na nossa visão, é algo que acontece a esse mim, a esse eu, a essa pessoa que acredito ser. Tem uma coisa, Gils, que a gente não percebeu com relação ao medo. O medo é a presença daquele que teme. O medo é a presença do eu. É o eu no medo. Só há esse eu na experiência do medo. E notem, o medo está sempre ligado a um movimento interno nesse eu, que é o movimento do pensamento. Você não tem qualquer medo psicológico sem o pensamento. O medo da esposa é um medo interno de pensamento, de uma imagem que você tem de alguém que é essa esposa. O medo do patrão, o medo do empregado, o medo dos filhos, o medo do passado. Notem, temos sempre o elemento pensamento nesse eu, sendo, na verdade, a razão, a causa do medo. Então, na verdade, quando falamos de duas coisas presentes, que é esse eu e a causa ou a razão do medo, nós não percebemos. A única coisa presente que está sustentando esse medo é o pensamento. E é o pensamento nesse eu. É esse eu que se vê dentro
de uma situação que ele não quer para ele próprio. Então, essa questão do medo é algo presente enquanto o eu está presente. Esse eu, esse mim, e o pensamento com relação àquela dada coisa, aquela pessoa, aquela situação, aquele passado ou aquele futuro. O medo da velhice, o medo da doença, o medo de acidente, tudo isso está dentro do pensamento. Se nós eliminarmos o elemento pensamento, nós temos a eliminação do elemento eu. E sem esse elemento eu, e sem o pensamento, não há medo. Então, a existência do medo em nós, Gilson, a gente não vai vencer o medo, porque nós, esse eu, nesse movimento de pensamento, é aquilo que sustenta o medo. Então, as pessoas têm o desejo de se livrar do medo, sem compreender a estrutura do medo, a verdade, a natureza do medo, que é o pensamento, é a presença do pensamento, sempre. Em todos os instantes de medo na sua vida, se você observar, o pensamento está presente. Quando você se depara com um perigo iminente, real, por exemplo, quando você se depara com uma serpente, com uma cobra, ou com um carro vindo em sua direção, naquele instante vai haver uma resposta do próprio corpo, e essa resposta será uma resposta inteligente para se livrar daquilo de imediato. Podemos chamar isso de medo também. Só que não é bem esse medo psicológico que nós conhecemos. Isso é algo objetivo, simples, natural. O cérebro reage de uma forma rápida para proteger o corpo daquela situação. E nesse momento não há pensamento, há só uma ação acontecendo. Quando o carro vem, você dá um salto. Quando uma cobra aparece, você dá um salto. Quando algo surge, você de imediato tem uma ação fora do pensamento de autodefesa e autoproteção. Então, essa questão desse medo, assim chamado medo, é uma reação do corpo a uma experiência de perigo que o corpo, o próprio cérebro reage a essa experiência. A esse momento desse experimentar, ele reage de uma forma rápida, no sentido de se autoproteger. Então, esse é um medo, um aspecto de medo muito interessante, que é o medo físico. Mas agora há pouco eu estava falando para você de um medo que é o medo que mais nos faz sofrer, que é o medo psicológico. As pessoas sofrem psicologicamente de medo. O medo é algo presente quando o sentido do pensador, que é o eu, que é o ego, está produzindo no pensamento imaginações, imagens que lhe assustam, que lhe apavoram. Então, a presença do medo é o medroso. A presença desse medroso é a presença do medo. Isso não se separa. Nós não podemos separar o medo do medroso. Se há medo, é porque existe esse eu, esse alguém no medo. E aqui é psicologicamente. Porque no momento de um perigo físico, não há esse intervalo para sofrer de medo. Há uma ação imediata. Então a gente não fala desse medo natural, biológico, físico que surge diante de um perigo. E esse não é o problema do ser humano. O problema do ser humano, em termos de ansiedade, angústia, depressão, culpa, dor da solidão, preocupação e pavor de uma doença, está tudo no pensamento. É o pensamento que produz essas imagens de prejuízo com relação a essa situação. Mas quando o pensamento está, existe esse pensador. Quando o medo está, existe esse medroso. E essa é a existência do medo. Sem o sentido de um eu, que é o ego, produzindo pensamentos relativo àquela dada situação, não há medo. Então, as pessoas perguntam como lidar com o medo. É uma pergunta equivocada. A pergunta real aqui seria como lidar com o eu. Porque o eu é a causa básica, a razão básica do medo.
A pergunta básica seria como lidar com esse mim? Como lidar com esse pensamento? Porque é esse pensamento, sustentado por esse eu, que sustenta o medo. Então não há medo sem o medroso. E não há medo sem o pensamento. Esse pensamento aparece se separando desse pensador e como duas coisas, digladiando, lutando uma contra a outra. Esse eu querendo vencer, esse eu querendo se livrar, esse eu querendo fazer algo com esse pensamento. Se isso está presente, o que nós temos presente é a ampliação dessa condição psicológica do eu, que é o próprio medo, do medo, que é o próprio eu. Então, esse movimento de resistência, de luta, de conflito nessa dualidade eu e o não eu, e aqui o não eu é o pensamento, pode ser o pensamento da esposa, o pensamento dos filhos, o pensamento do patrão, o pensamento da doença, o pensamento da velhice, o pensamento. Aquilo que parece ser a causa do medo. Esta resistência, essa luta é o conflito do medo, é o sofrimento do medo, é o que sustenta a identidade do eu nesse medo. Assim, Gilson, o ser humano passa a vida inteira, 50, 60, 70, 80 anos, vive e morre no medo. E não é com medo, é no medo, porque ele é o medo. No eu, você é o medo. Não há como você se livrar do medo, porque você é o eu. A não ser que você investigue a natureza desse eu, estará compreendendo, assim, dessa forma, a natureza do medo e se livrando de ambos, que é o medo e o eu. De outra forma, tudo continuará da mesma maneira. Ô, mestre, aproveitando esse tema, a gente tem uma pergunta aqui da Maria Verônica sobre a questão do sofrimento, que ela faz a pergunta assim: tenho que sair de um sofrimento sozinha? Ela faz uma outra pergunta. Preciso me vencer com amor e paciência? Pode me dizer algo? Aqui é compreender a natureza e estrutura desse eu. Quando você diz tenho que me vencer, quem vence quem? Quem é esse eu que pode ser vencido? E por quem? Não se trata de vencer a si mesma para se livrar do sofrimento. Se trata aqui, Gilson, da compreensão do que é esse sofrimento. A compreensão desse sofrimento não é o entendimento do que é o sofrimento. Quando a gente entende o que nos faz sofrer, isso não nos livra desse sofrimento. O entendimento intelectual, o entendimento lógico dessa questão do sofrimento é só uma coisa intelectual. Podemos caminhar por um caminho da análise, por um caminho da pesquisa, por um caminho desse entendimento para ver o que é que nos faz sofrer. E o que nos faz sofrer pode ser intelectualmente entendido, mas nós estamos perdendo o ponto fundamental. O ponto fundamental é quem é esse que sofre. Primeiro, antes de tudo, é importante que compreendamos o sofrimento. E a compreensão do sofrimento não é o entendimento sobre isso que nos faz sofrer, mas é a compreensão desse eu, que se situa nesse sofrimento, produzindo essa condição psicológica. Não há nenhum sofrimento, Gilson, sem o sofredor. É esse sofredor que sustenta a condição do sofrimento. Esse sofrimento alimenta o sofredor. Esse sofredor se alimenta do sofrimento. Então, pode parecer que queremos nos livrar do sofrimento, mas sem a investigação do que é o sofrimento, do que é o sofredor, na verdade, nós estamos acomodados a essa condição de sofrimento. Nós estamos conformados a essa condição de sofrimento. Nós não temos consciência
do quanto nós, psicologicamente, valorizamos uma pessoa aqui, que é esse eu, nessa experiência do sofrimento. Nós precisamos erradicar de nós todo o sofrimento. Nos livrarmos disso requer estarmos livres desse eu. Então temos que observar a natureza desse sofredor. E quando a gente olha de uma forma muito próxima o movimento interno do pensamento em nós, nós descobrimos o que é que está sustentando esse sofredor. São as imagens, são as recordações, são as lembranças. Sempre isso. Todas as imagens, lembranças, recordações, que são pensamentos que você tem desse alguém que sofre, é isso que sustenta esse sofredor, é isso que sustenta esse sofrimento, é isso que alimenta esse eu. Então nós temos que nos livrar da ilusão desse movimento de pensamento que vem do passado, nos colocando esse mim, esse eu, dentro dessa condição de uma imagem que está padecendo, que está sendo abandonada, rejeitada, criticada, que não está sendo aceita. Nós temos que apenas nos tornarmos cientes de que isso é um pensamento que temos sobre quem somos. Esse movimento de pensamento, ele requer um pensador para que ele tenha continuidade. E se ele tem continuidade, esse sofredor irá continuar sofrendo. Então não se trata de vencer, se trata de constatar a ilusão desse eu que sofre. E constatar isso requer a compreensão de que é o próprio pensamento sobre alguma situação presente nessa história muito pessoal do eu que está produzindo sofrimento. Como a questão do medo, o sofrimento ele não existe por ele próprio, é sempre de alguma coisa. Eu sofro de abandono, eu sofro de rejeição, eu sofro de não reconhecimento, eu sofro por não ser amado, eu sofro porque fui rejeitado, eu sofro porque fui desprezado, eu sofro porque me comparo com alguém que tem mais do que esse eu, o que é inveja. Então, esse mim, esse eu, ele sofre sempre numa relação com alguma coisa. Então, esse sofrimento, ele pode ter diversos nomes, mas é sempre nesse envolvimento desse eu com algo. A inveja é assim, o ciúme é assim, o senso de rejeição é assim. Toda forma de sofrimento, tudo que lhe causa ansiedade. Que é essa ansiedade? É o sentido de um eu no medo com relação a um futuro. Então, nós vivemos presos a essa condição psicológica do eu. E se isso não for visto, o caminho para isso é a direta observação, que eu chamo de real ou verdadeiro autoconhecimento. Sem esse verdadeiro autoconhecimento, nós não temos uma aproximação desse olhar para aquilo que é esse eu e o que esse eu representa nessa condição que lhe faz sofrer. É muito interessante, Gilson, isso, o quanto o ego tem investido nessa continuidade, tanto do medo quanto do sofrimento, para continuar vivo. E não será possível a libertação disso sem uma investigação dessa estrutura, dessa natureza, dessa verdade sobre esse eu. Sem a observação do que isso representa, não haverá fim para esse eu, para esse ego. E, portanto, fim para o medo ou fim para o sofrimento. No entanto, quando você assume que está vivendo a vida nesse instante e o que quer que ela esteja apresentando, sem colocar o sentido de alguém presente com uma autoimagem para proteger, para resguardar, para resistir a esse movimento, temos uma real aproximação da verdadeira meditação, do verdadeiro autoconhecimento, do verdadeiro reconhecimento de que existe algo fora desse eu
Então, isso requer um trabalho sobre si mesmo, que, em geral, as pessoas não estão ocupadas em fazer. Algumas poucas já estão sendo chamadas e tocadas para essa importante questão do despertar da verdade do seu ser, que é o fim do medo, que é o fim do sofrimento. Ô mestre, falando um pouco mais sobre o sofrimento especificamente, existe, como o mestre bem disse, esse medo psicológico e esse sofrimento. Onde que entra, mestre, o que também é chamado de sofrimento, mas quando há uma dor física dessa estrutura corpo, que também se chama de sofrimento, né? Sim, Gilson, dor física, ela é muito pontual e ela está ligada ao corpo. O corpo não conhece sofrimento. A mente conhece sofrimento. O corpo conhece dor e prazer. O seu pé não conhece sofrimento. O seu braço não conhece sofrimento. O seu nariz não conhece sofrimento. Ele conhece dor. Então, o nosso corpo conhece prazer e dor. Agora, se o seu braço está doendo e você está sofrendo, isso é uma outra coisa. Se o corpo está doente e você está sofrendo, isso é uma outra coisa. Porque é o corpo doente, é o corpo padecendo de uma fragilidade, de uma fraqueza, de uma dor. E você internalizando uma identidade presente nesse corpo, nesse braço, nessa perna, nessa dor. Isso é sofrimento, mas é o sofrimento do eu, não tem nada a ver com o corpo. Gilson, o corpo sente fome, corpo sente sede, frio, calor, prazer e dor. O resto são coisas desse mim, desse eu. Então, esse eu, ele vive em quadros internos de infelicidade. Isso é sofrimento. Não tem nada a ver com o que o corpo esteja passando. Se você realiza aquilo que você é, se desidentifica do corpo, e se desidentificar do corpo não é ficar livre da dor que o corpo representará dor enquanto ele estiver funcionando. Ele sempre representará dor. A dor é um mecanismo de defesa, de autoproteção e de sinalização de que algo está errado com aquela parte do corpo. Não tem nada a ver com o sofrimento. É uma coisa neurofisiológica. A dor no corpo é um sinal de alerta, de atenção e cuidado que ele está pedindo. Quando você sente fome, não é você sentindo fome, é o corpo pedindo comida. Não tem nada a ver com você. Em sono profundo, você não tem corpo para sentir sofrimento por estar doente. Uma pessoa em estado terminal não se preocupa em morrer enquanto está em sono profundo. Quando ela acorda e vê o corpo ligado a aparelhos e o pensamento de ter que deixar tudo agora na morte, aí assusta. Isso é sofrimento. Então, o medo é psicológico, o medo está na mente, não está no corpo. O corpo tem uma resposta reativa de sobrevivência bem natural. Ele reage, ele tenta se defender, ele tenta se proteger. E ele reage, inclusive produzindo dor e chamando atenção, dizendo: olha, tem algo errado aqui. Esse é o sinal de dor. Uma dor de dente, uma dor no pé, uma dor no braço. Agora, olhe a situação do ser humano. Uma dor de dente te deixa deprimido. Uma dor no dedão do pé te deixa deprimido. Isso é sofrimento. Não tem nada a ver com a dor no dedão do pé ou com a dor de dente. Tem a ver com o seu estado interno, psicológico do eu, que está sendo proibido de fazer alguma coisa que desejaria fazer e não pode fazer, porque está impossibilitado por causa da dor do dente. Ou está brigando, resistindo à experiência da dor no dedão do pé. Isso é sofrimento. Então não vamos confundir isso. Aqui a proposta é ir além do sofrimento, que é ir além do eu. A questão do corpo, não. O corpo, ele tem o seu princípio, meio e fim. Ele já está numa situação complicada, desde o princípio. Mas você não é o corpo. Agora, se você se identifica com o corpo, uma fragilidade, uma doença no corpo,
Se você está identificado com o corpo, a ilusão é que você está doente. Então temos que realizar a verdade daquilo que somos. Quando não há corpo, não há mente e não há mundo. Esta realização é o seu natural estado de felicidade, ser, consciência. É a verdade daquilo que você é, fora desse sonho, onde tudo tem tempo de validade. Tudo aparece, se mantém por um tempo e desaparece. Tudo é assim, tudo que começa, termina. E nesse mundo fenomênico, o mundo do sonho, que é o mundo dessas assim chamadas relações com as experiências dos sentidos, tudo isso faz parte. Tudo isso está dentro de um grande jogo de aparição e desaparição. Então temos sempre nesse jogo de aparição e desaparição a dualidade. A dualidade positivo, negativo, o nascer, o morrer, a saúde e a doença, o novo e o velho. Essa dualidade ou esse dualismo é parte desse sonho de mundo, onde tudo aqui tem tempo de validade, tem prazo, teve início e irá terminar. Tudo aqui aparece no tempo e desaparece no tempo. A realidade do seu ser não está no tempo e não está neste sonho de mundo. Embora este sonho de mundo seja uma aparição nesse mistério, que é o mistério da consciência divina, que é o mistério da verdade do seu ser, que é Deus. Ficou claro aí? Uma coisa é o sofrimento, outra coisa é a dor. Essa dor é uma dor que faz parte dessa aparição. Agora, esse sofrimento, você pode realmente parar de sofrer, porque não é da natureza da verdade do seu ser esse sofrimento. Então, esse sofrimento, ele é opcional. Uma vez visto a ilusão desse sofredor, fica claro que é muito estúpido ter essa opção de sofrer nessa vida do eu. Então, essa própria opção desaparece também, quando essa realização está presente. Mestre, nesse ponto que o mestre acabou de tocar, eu percebo que dentro, né, dessa caminhada de estudos, e muito se fala a ilusão disso, a ilusão daquilo, e quando se diz sobre o sofrimento ou sobre o medo, e o mestre também traz essa realidade que o medo é uma ilusão desse próprio eu, que é a ilusão do eu. Dentro da real meditação, o mestre diz que a gente tem que se aproximar do que, se aproximar no sentido de ver o que aparece. Por exemplo, se existe medo aqui, nessa estrutura corpo-mente Gilson, é ficar com medo. Não adianta eu ficar repetindo, não, veio um medo, e eu ficar, não, isso é uma ilusão, isso é uma ilusão. Não é essa a prática, né, mestre? É simplesmente não se separar da experiência, né? Essa separação da experiência é a presença do experimentador. É isso que temos feito ao longo de todos esses anos de vida. E é uma coisa de condicionamento cultural, psicológico, como eu tenho chamado. O ser humano vem há milênios tentando vencer o medo. E até hoje não venceu. Há milênios vem tentando vencer o ciúme e não venceu. A inveja e não venceu. As pessoas fazem curso de autoaperfeiçoamento, fazem práticas diversas para se autoaperfeiçoarem, para melhorarem como pessoas, mas elas não conseguem se livrar do medo. Não conseguem se livrar da inveja, nem do ciúme, nem da violência, nem da irritação, nem da contrariedade, nem da preocupação. E por que não conseguem, Gilson? Porque elas estão sustentando sempre o experimentador dentro da experiência. Se você sustenta o medroso no medo, ele continua. E para sustentar o medroso, basta você mostrar coragem quando o que está presente é o medo. É muito estranho. As pessoas dizem umas para as outras, tenha coragem. Gente, compreenda isso. Se você está com medo, é só o medo que está presente. Não é possível que alguém, no medo, demonstre coragem. Que uma coragem, a partir do medo, é um medo disfarçado. Você disfarça coragem quando, na verdade, está tremendo de medo. Esse não é o caminho da compreensão do medo. Notem, não é de se livrar do medo. No ego, queremos nos livrar do que não gostamos.
o medo, o ciúme, a inveja, o desejo que nos faz sofrer, tudo que nós não gostamos, queremos nos livrar. Então, essa é a ideia no ego. E queremos nos livrar resistindo, lutando, tentando lançar para longe. O que é prazeroso, a gente quer cultivar, a gente quer segurar. Esse movimento, tanto de segurar o que é prazeroso e se livrar do que é doloroso, sustenta o eu. Então, esse eu é aquele em nós que sustenta ao longo de milênios o medo, a inveja, o ciúme. Porque esse mesmo eu está sustentando o prazer, a satisfação, o preenchimento, a realização. Então, aqui o que eu tenho dito é: olhe sem o eu. Sinta, parece estranho e maluco, sinta sem aquele que sente. Observe, observe sem aquele que observa. Observe sem esse que está vendo, sem esse observador. Esse pensamento está presente. Não coloque um pensador nesse pensamento. E como é que a gente faz isso, Gilson? Vou dar um exemplo com o pensamento, que é muito simples. Isso vale para sentimento, para emoção ou para uma sensação que é algo que está surgindo aqui nesse próprio eu. Percebam, não tem nada a ver com o externo. O problema todo é esse também. A gente acredita que é algo do lado de fora que está criando. Abandone isso. Observe e você vai ver que está vindo da própria mente egóica, desse próprio eu, desse próprio movimento de memória. Como a gente lida com o pensamento? Não aceita, nem rejeita. A gente nem diz sim, nem diz não. A gente apenas olha. Se é um sentimento que a gente está chamando de medo, isso tem uma representação no corpo, pode criar alguma coisa no corpo. E você apenas vivencia isso, se aproxima disso, sem resistir, sem lutar, sem atacar essa sensação, essa emoção, esse sentimento, sem rejeitar. Também sem se confundir com isso, sem se vitimizar, sem criar ideias. Então, isso requer, Gilson, um trabalho sobre si mesmo. Uma certa atenção, que eu chamo de atenção plena sobre si mesmo, aqui e agora. Isso é possível, sim, quando você para de culpar o externo ou alguma coisa sendo a causa disso, que é o que nós temos feito. Então, Gilson, qual tem sido o problema? O problema é que sempre acreditamos que é algo do lado de fora que está criando o medo, que está criando a contrariedade, que está nos aborrecendo, que está nos entristecendo. É sempre algo do lado de fora. É ele, ela, aquela situação, aquela outra situação. E sempre temos esse euzinho aqui para tentar se livrar dele, dela, daquela situação e acreditamos que livres daquilo, estaremos livres do sofrimento. Livres do sofrimento, livres do medo, livres daquela situação. Enquanto que, na realidade, a situação está dentro. É o sentido de um eu. A ilusão de uma ego-identidade, sustentada pelo próprio pensamento, com quadros, com imagens, que quando se apresentam, nós rejeitamos. Com sentimentos, com emoções, que quando se apresentam, nós estamos sempre tentando lutar contra isso. E isso só faz uma coisa, Gilson, é fortalecer o sentido do ego, dando identidade ao que não tem identidade. O eu não tem identidade e o medo também não. O sofrimento também não. A raiva também não. O rancor, a culpa, o arrependimento, a solidão, essa dor presente, a depressão, a angústia, nada disso tem identidade, a não ser que esse eu coloque identidade nisso. Aí a coisa complica. E é isso que temos feito. Mestre, muito obrigado. Gratidão aí por mais esse videocast. Chegamos ao fim aí, já deu nosso tempo. Fica aqui o convite. Quem sentir algo e tem um desejo interno de se aprofundar nessa autoinvestigação, os satsangs, que são os encontros com o mestre intensivo de final de semana, tanto online como presencial, são uma graça para essa autoinvestigação.
E também aproveite e deixe o seu like, deixe o comentário, que isso ajuda o canal. Mestre, gratidão por mais esse bate-papo. Muito obrigado. Ok, pessoal. Esta atenção plena, alguns têm chamado isso de mindfulness, essa atenção plena lhe coloca num contato direto com esse instante, com esse momento presente, que é essa consciência pura.